Eu até brinco, eu faço uns exercícios pra colocar o meu joelho mais pra dentro, porque antes eu fazia meio assim. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Howie Beach, canal de Havaianas. Eu sou a Raquel Apolônio e no vídeo de hoje eu vou dar várias dicas pra você que quer aprender a surfar. Você não sabe por onde começar? Então vem comigo! Olha só, se você assistiu os vídeos do canal e ficou animado para começar a surfar, esse vídeo é para você. Eu vou compartilhar com vocês todas as dicas que me deram, foram imprescindíveis para eu começar no surf. Hoje eu tô aqui na praia para mostrar algumas coisas para vocês, mas tem muita coisa que dá para começar já na sala de casa, viu? Tem vários exercícios que dá para fazer antes. Então vamos de tutorial, olha que chique, tutorial da Rachel, como eu falei pra vocês. Obviamente a gente vai repetir alguns movimentos aqui antes de ir pra água. E o primeiro deles, mais importante, é a remada. Antes de qualquer coisa, antes de ficar em pé, a gente aprende a remar. Até porque a gente vai descobrir qual é o nosso pé da frente, que isso vai mudar a nossa trajetória no surf. Como eu aprendi? Fiquei na areia da praia, ao lado da minha prancha. Basicamente, você tem que levantar o seu peito, deixar o peito bem esticado, o queixo levantado, e aí você vai remar com a mão bem fechadinha, com bastante força para baixo. E aí, para ficar em pé e descobrir qual é o seu pé da frente, você vai no instinto mesmo. Então quando eu fico em pé, eu coloco o meu pé direito na frente, ou seja, isso significa que eu sou goofy e que eu vou surfar muitas esquerdas pelo mundo. Se você é uma pessoa que na hora de ficar em pé coloca a perna esquerda na frente, você é regular. Então esses são os nomes, tá? Quem vai com a perna direita na frente é goofy, quem vai com a perna esquerda na frente é regular. Uma coisa importante sobre a remada é que a remada é o momento mais decisivo da onda que você vai surfar. Então geralmente quando você tá remando, jogando a água para trás da sua prancha, você tá olhando para a onda para entender o local que você tem que remar, olhar para a parede e sempre olhar para onde você quer ir. Vou aproveitar para explicar mais uma coisa, vou até usar minha prancha, já que eu já tirei a quilha dela, eu posso deitar em cima dela. Tem duas coisas que são muito importantes. A sua perna tem que ficar juntinha para você ter uma base maior. E ao invés de tentar pegar na borda da prancha, às vezes é melhor deixar a mão espalmada aqui para ficar em pé. E aí você vai aprender esse movimento aqui. Então agora vamos para o tutorial do drop, que é um movimento de descer a onda. Então é essa hora que você fica em pé e coloca a intenção de descer na onda. Tem vários tipos de drop. Tem gente que quando tá aprendendo, coloca primeiro o joelho de trás, pisa na frente, sobe. Tem gente que dá um pulinho e já fica em pé. Eu faço assim. Então eu já tô aqui remando, eu dou um pulinho, já fico em pé. É importante que na hora do drop você mantenha a sua base nem muito esticada, nem muito agachada. Você mantenha a sua base jogando o peso para baixo. Presta atenção no meu pé. O ideal é que o seu pé de trás esteja muito bem posicionado no deck, que é essa partezinha emborrachada, e o seu outro pé esteja mais ou menos no meio da prancha. E agora, gente, é só você ir evoluindo o movimento do seu drop. Em algum momento você vai parar de colocar o joelho primeiro, já vai dar o pulinho e já vai ficar estável. Eu, Raquel, por exemplo, tinha um erro que eu cometia muito. Como eu já fiz bastante academia, exercício assim, eu ficava com a base aberta como se eu estivesse fazendo um agachamento. Mas o ideal é que você fique com a base um pouco mais fechada e deixe o seu quadril mais solto e não colocar sempre o peso aqui igual daquele agachamento de leg press de academia. Eu até brinco, eu faço uns exercícios para colocar o meu joelho mais para dentro, porque antes eu fazia meio assim. Quanto mais solto você ficar, melhor vai ser o seu movimento. Mas, gente, sem pressa, porque primeiro você vai aprender a ficar em pé, aí vai cair, vai perder o equilíbrio. É passo a passo, baby steps, tá? Com muita calma. O mais importante é a gente treinar, 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 treinar. Uma dica que o meu instrutor me deu foi que eu fosse no mínimo 3 vezes por semana para aula, independente da condição do mar, porque se eu fosse uma vez só na semana, talvez eu não fosse evoluir tanto. Então isso é uma outra dica muito importante, ó, constância. Bom, pra mim o surf é dedicação, observação e exercício. Às vezes a gente tem que sentar e olhar e entender como que cada onda quebra em cada praia, porque isso é um diferencial. E ó, a gente tem que ser muito persistente, tá? Porque surfar não é um esporte que depende só da gente. Tem uma série de fatores naturais que são essenciais para que esse esporte aconteça e evolua. Mas fica tranquilo porque todo esse processo de evolução dentro do surf é divertido. Afinal, a gente tá falando de praia, né? A minha experiência foi que eu aprendi com um instrutor de surf numa escolinha de surf lá no Equador, que eu sempre falo pra vocês. E eu acho que isso fez todo o diferencial, porque um surfista experiente com uma didática boa vai mudar muito o seu aprendizado, ele vai te dar vários toques, não vai te deixar sozinho nem um minuto. Mas outra coisa muito importante é você saber nadar. É importante sim, tá? Então se você não sabe nadar, é melhor dar um passinho pra trás, investir nas aulas de natação e aí depois começar as aulas de surf.
Ah, e outra coisa, eu cheguei lá na aula achando que eu já ia começar no mar. Mas na verdade a gente começa sempre na areia, fazendo alguns exercícios na praia. Depois a gente pega um marzinho bem pequeno pra gente sentir a espuma, pra gente aprender sobre equilíbrio na prancha mesmo. E aí depois a gente vai aumentando o tamanho do mar. Tem vários outros estímulos que são incríveis para aprender a surfar. Tem um skate que parece um simulador de surf, que é bem interessante para você aprender a movimentação do quadril. Tem aquele balance board, vocês já devem ter visto, é uma pranchinha com um rolo embaixo. Aquilo também dá muito equilíbrio e dá uma consciência corporal muito importante que você acaba usando bastante no surf. Ah, e mais uma dica, uma boa roupa de surf também é importante, tá? Porque elas protegem do frio, que muitas vezes a água tá muito fria, e também, ao mesmo tempo, protege das queimaduras do sol. Mas não fica já assustado achando que você já tem que ter tudo isso na primeira semana de surf, tá? Geralmente, se você seguir minha dica e se matricular numa escolinha, eles têm tudo isso para emprestar. Eles têm as pranchas, as roupas, tudo que você precisa. E com o tempo, quando você for ficando independente, você vai comprando seus próprios equipamentos. Outra coisa sobre os equipamentos, já que a gente está falando, vocês não podem esquecer que é muito especial, muito importante. O leste. Essa cordinha aqui que vocês estão vendo, que a gente tem que deixar preso na prancha para sua prancha não escorregar do seu pé na hora de tomar uma vaca, né? Que é o caldo, ou seja, quando você cai da prancha. Que isso acontece, viu, gente? Até os profissionais acontecem isso. Então, para a prancha não escorregar, não atingir um banhista, ou para você não ficar sem nenhum equipamento assim, nem se afogar, é muito importante que o seu leste esteja muito bem preso. Aí essa parte a gente prende no nosso tornozelo. Então, isso é um dos equipamentos mais importantes da prancha. Outra coisa, gente, querer começar já com uma prancha muito pequena não é ideal, porque a gente não tem esse equilíbrio logo no começo, entendeu? Então não fique assustado se a sua prancha for bem grande, porque inclusive isso ajuda muito. Essa questão de diminuindo o tamanho da prancha é uma questão que vai com o tempo também. E não esqueça de passar parafina na sua prancha, porque é essencial, senão você escorrega, o seu pé escorrega, você cai. Essas coisinhas acabam virando uma rotina mesmo e você nunca mais vai esquecer. Parafina, leste, colocar suas quilhas. E mais um erro que eu já vou comentar aqui pra vocês não cometerem. Uma coisa que é muito séria assim no surf é a educação mesmo. A gente chama de rabear ou rabear, que é quando você entra na onda de um surfista que já tá surfando a onda. Não façam isso, gente. Às vezes acontece da gente não ver mesmo, mas já é uma questão de respeito, tem toda uma fila ali pra esperar e o ideal é que seja uma onda por surfista. Então se você já viu que já tem alguém na onda, respeite, não vai entrar na onda da outra pessoa, assim como você não gostaria que alguém entrasse numa onda que você já está. E quando eu falei pra vocês sobre os caldos que vão acontecer pra sempre, é porque é verdade mesmo. A gente, cai às vezes da prancha e a gente tem que saber que vai chacoalhar, que a gente vai demorar um tempinho pra subir, mas se a gente mantiver a calma, é o mais importante do surf, porque o nosso corpo flutua, entendeu? Então é certo que a gente vai voltar pra superfície, a gente não precisa se desesperar. Quando a gente se desespera, a nossa adrenalina acaba gastando todo o nosso oxigênio, então isso faz a gente ficar muito cansado. Eu sempre dou um toque pra minhas amigas assim, que me perguntam, como é que você aguenta tomar o caldo? Eu falo, cara, na hora eu tento começar a contar quantos segundos e nunca passa de 10 segundos, sabe? E se a gente fizer exercício de respiração, a gente vê que a gente aguenta ficar muito mais que isso sem respirar. Então na hora deixa o seu corpo chacoalhar, deixa o caldo te levar, tenta manter a calma a ponto de você conseguir contar os segundos, você vai ver que nunca você vai ficar muitos segundos embaixo d'água. Então isso vai melhorar bastante a sua coragem de aguentar o caldo. Agora me conta aí quem tá tentando fazer os exercícios junto comigo dentro de casa. Se você viu que não é tão difícil assim começar a surfar e vai se animar, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, ativem as notificações, deixem um like. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu volto aqui pro canal pra fazer mais vídeos pra vocês. Então agora é lógico que eu vou aproveitar que eu tô aqui e dar um pulinho no mar, né? Espero que vocês tenham gostado. Howie Beach, esse canal tá incrível, sério, inscrevam-se que vale a pena. Beijo, até o próximo vídeo.